texto base da meditação na Palavra de Deus nessa manhã, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 até o 26. João 14, 16 a 26. Diz assim a palavra de Deus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém. Louvado seja Deus. Podeis assentar, irmãos. Como já foi anunciado e está em nosso boletim semanal, o tema da nossa mensagem nessa manhã é Deus em nós. E esse texto, de fato, meus irmãos, nos fala, como nenhum outro das Escrituras, dessa promessa de um relacionamento íntimo e contínuo com Deus, que foi prometido no Antigo Testamento, que Jesus confirmou, mas que só foi possível dentro do plano de Deus, quando o Deus Filho, enviado pelo Deus Pai, cumpriu a sua obra e então enviou o Deus Espírito Santo para dar continuidade. É o que nós encontramos, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Vejam, meus irmãos, que o povo de Israel foi preparado pelos profetas, pelo próprio Espírito Santo que agia conduzindo o povo na história, a esperar esse nível de relacionamento com Deus, o nível interior. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então havia a expectativa de que chegasse um momento na história em que fosse possível essa comunhão com Deus. O evangelista João, no capítulo 7, já havia explicado como isso se daria. Então, meus irmãos, a palavra de Deus explica a própria palavra de Deus. É o princípio protestante tão caro para nós. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então, o evangelista João, discípulo amado do nosso Senhor, no capítulo 7, versículo 37 a 39, explica, depois que Jesus confirmou essa profecia, essa promessa, como que ela se concretizaria. Versículo 37 diz: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Agora a nota do evangelista, porque ele também está colecionando as palavras de Jesus para ensinar a comunidade da qual ele faz parte e toda a igreja que se reunia em lugares diferentes naquela época. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda, ou não havia sido ainda, glorificado. Então, o que nós temos aqui, meus irmãos, nas palavras de Jesus, é a continuidade desse ensino, no qual agora Jesus fala mais especificamente sobre essa transição. Como se daria essa mudança no nível de relacionamento com Deus, um relacionamento interior e contínuo. O capítulo 14, versículos de 1 a 15, Jesus está naquela cena que nós lembramos muito bem da última Páscoa, num cenáculo, uma sala superior em Jerusalém, antecipadamente preparada para isso, celebrando então a ceia memorial, a última Páscoa com os seus discípulos. Ele está falando então da esperança que a igreja, que seria formada pouco tempo depois, a partir daquele grupo de discípulos, deveria ter, de que muito embora ele viesse a padecer, a morrer, e experimentar então essa despedida, essa separação com os discípulos, eles poderiam ter esperança de que o relacionamento com ele continuaria, inclusive continuaria para a eternidade, porque aqui o Senhor Jesus está falando desse relacionamento na perspectiva da eternidade, na sua volta, mas ele está falando também, logo imediatamente à sua partida, do relacionamento com ele através do Espírito Santo. Ele está dizendo então que os discípulos deveriam ter esperança de vida eterna, porque ele estava concluindo a sua obra para preparar então essa morada, esse relacionamento com Deus na eternidade. Mas ele também antecipa que seria necessário que esse relacionamento contínuo, mesmo depois da sua partida, fosse marcado pelo amor e pela obediência às suas palavras. É por isso que aqui, nos versículos 16 a 26, ele faz a promessa específica do envio de outro Consolador, que habitaria nos discípulos. A palavra pode ser traduzida como Consolador, como Ajudador, como Conselheiro, e essa é até uma palavra melhor, porque fala tanto da presença quanto da função de revelar o ensino específico da palavra, de iluminar a mente para compreendê-la. Mas o que é importante aqui, meus irmãos, antes de mais nada, é chamarmos a atenção para essa palavra outro. Versículo 16 diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro conselheiro, outro consolador." Essa palavra, allos, no grego, é usada para se referir a outro do mesmo tipo, a outro da mesma essência. Então, a ideia aqui é de sucessão, é de continuidade, é de permanência de Jesus através de outro, que é da mesma essência que ele. Aqui nós começamos a contemplar o mistério da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E entendemos, meus irmãos, não só nesse texto, mas principalmente nesse texto, e esse versículo, inclusive, você pode guardar no seu coração, porque com ele, apenas com ele, você é capaz de falar da Trindade de maneira muito específica. Eu, Jesus, está dizendo, a pessoa do Filho, rogarei ao Pai, a primeira pessoa da Trindade, e ele vos enviará outro Consolador, a terceira pessoa. Um versículo apenas, que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quiser confirmar, você vai no 26, que ele faz a mesma afirmação. Mas o Consolador, o Espírito da verdade, a quem o Pai enviará em meu nome, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um mistério, nós não conseguimos ver nem explicar, mas é real. E quando o irmão Fabiano estava escrevendo a excelente revista sobre a doutrina de Deus, nós conversávamos sobre a última lição daquela revista. Não é, Fabiano? Sobre oração.
E se tem uma prática na vida cristã que para nós é suficiente para revelar esse mistério, na experiência prática, assim como está nas Escrituras, é a oração. Porque Jesus nos ensinou a orar pedindo ao Pai, Pai nosso que estás nos céus, e a orar em seu nome. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ora em nós, ora conosco. E nós oramos na esfera do Espírito, como acabamos de ler em Romanos capítulo 8, o Espírito mesmo intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, Roberto. E Ele então nos ensina, Ele traduz a nossa oração. Então, na prática da oração, nós temos, na experiência cristã, a prova da realidade da Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra Paráclitos, que é uma palavra conhecida, outro consolador, a palavra usada é Paráclitos no grego, significa aquele que é chamado para estar ao lado, parakaleo, chamado para estar ao lado, para estar presente na vida do cristão. Assim, meus irmãos, Jesus está prometendo que o Espírito Santo, que seria enviado como conselheiro para a continuidade do seu ministério, seria a sua própria presença na vida dos discípulos, na vida da igreja. E ele então seria conhecido apenas pelos discípulos e não pelo mundo, é isso que Jesus disse, porque o mundo é composto por pessoas que não temem a Deus, que não consideram a existência de Deus, que não querem viver para Deus, a partir de Deus, então eles não podem conhecer, porque é só através da fé. Mas os discípulos, aqueles que respondem por fé, podem viver nessa dimensão da presença e do ministério do Espírito Santo, provando então o seu amor a Jesus, obedecendo ao Espírito Santo, que como conselheiro é o dirigente, é aquele que guia, é aquele que vai ensinar o caminho e, além disso, vai dar poder para que você obedeça, vai lhe capacitar para obedecer a Jesus e para executar a sua obra. É dessa forma, então, que nesse texto nós vemos, dos versículos 16 a 20, a promessa do envio e a continuidade da presença. Do 21 a 24, o Espírito Santo, que seria conhecido apenas pelos discípulos, aqueles que creem e provam seu amor pela obediência. E do versículo 25 e 26, a missão do Espírito Santo, que é a missão de ensinar, de fazer lembrar tudo aquilo que Jesus ensinou e o verdadeiro sentido daquilo que Jesus ensinou. Diante desse texto maravilhoso, meus irmãos, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus é Deus em nós. Deus em nós. Eu creio que nós não poderíamos viver o suficiente para dimensionar a importância dessa afirmação. É impossível exagerar a importância dessa afirmação em nossa vida pessoal e na história. Porque nunca, Vitão, nem se imaginou que alguém poderia afirmar isso, essa revelação de que Deus pode habitar em nosso ser. E Ele habita em nós, para tornar possível a nossa comunhão com a Trindade Santa. Ou seja, você só é um salvo, você só é crente de fato, você só é discípulo de Jesus e tem união espiritual com Jesus, porque o Espírito Santo habita em você. Essa doutrina maravilhosa da habitação do Espírito Santo na vida do crente. Retire-se, se fosse possível, o Espírito Santo da vida de um salvo, e você não tem mais nada a não ser um idealismo, a não ser um esforço humano, a não ser uma organização de dimensão apenas humana e social. Precisamos, meus irmãos, compreender essa doutrina maravilhosa, mas também precisamos responder a este ensino das Escrituras, demonstrando o nosso amor em obediência ao Senhor Jesus. Eu quero, nesta manhã, destacar duas verdades desse texto e aplicá-las à nossa vida na dependência do próprio Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é essa outra pessoa divina, revelada por Jesus, da mesma natureza do Pai e do Filho, que mantém e possibilita a nossa comunhão com a Trindade Santa,
íntima e continuamente. Íntima e continuamente. Quando nós encontramos aqui o Senhor Jesus falando de uma relação interior, quando Ele fala que o Espírito Santo seria Deus em nós, Ele está nos levando a viver a vida cristã numa dimensão consciente e profunda, que não está na dependência de nenhum fator externo, que não depende de nenhuma outra pessoa e de nenhum ritual que nós possamos praticar. Vejam que o Senhor Jesus, no versículo 16, usa algumas preposições, e a Bíblia de Cambridge nos ajuda a penetrar um pouco mais no que Jesus está dizendo aqui no versículo 16. Porque aqueles estudiosos nos ajudam a identificar aqui 3 preposições. Quando Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, a preposição aqui é meta, que significa com vocês. Estará com vocês, estará presente. E depois ele segue no versículo 16, dizendo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco. A palavra no português é a mesma, mas Jesus usou outra preposição. Aqui agora a preposição é para, que significa ao lado de. A ideia do conselheiro, a ideia do advogado, a ideia daquele que não só está presente, de forma indiferente, distante, mas ele está presente ao lado, pronto para agir, como um advogado, para defender, como aquele que capacita. E ele conclui dizendo, habita convosco, e estará em vós. Agora ele já aponta para o momento posterior. Porque Jesus estava até aquele momento, unido ao Espírito Santo, presente com os discípulos e ao lado deles. Mas o grande temor, Ralph, dos discípulos é que Jesus não estaria mais ao lado. E isso explica por que eles não estiveram ao lado de Jesus no momento que ele precisou. E eles viveram aquela tensão. Aí Jesus disse, ele estará em vós. Agora a preposição é outra, em, que significa dentro. Dentro de vós. Não só presente convosco, não só ao lado para o que der e vier, pronto para defender, mas dentro de vocês, habitando dentro de vocês. E aí nós temos então o sentido daquilo que Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, o poder tem uma fonte, que é a pessoa do Espírito Santo se relacionando intimamente e de forma contínua com o cristão. O Deus Pai é Deus para nós, o nosso Criador. O Deus Filho é Deus conosco, o nosso Salvador, aquele que veio para nos salvar. E o Deus Espírito Santo é o Deus em nós, o nosso santificador. Quando isso aconteceu de fato? Quando isso se tornou uma realidade? O versículo 18 diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Essa promessa de Jesus de que a sua igreja não ficaria abandonada, a palavra para órfão aqui é essa pessoa que foi rejeitada, que foi abandonada, se cumpriu na história. Por exemplo, no sistema católico de doutrina, acredita-se que a presença de Jesus, cumprindo essa promessa, está no sacramento. Ele não deixaria órfãos, ele estaria presente. E quando ele diz que estaria presente, ele está presente materialmente, no sacramento, por exemplo. Ou numa simples imagem que foi consagrada, a quem Deus conferiu uma graça especial, na presença do sacerdote. Estaria presente na vida da igreja. É por isso que se afirma, fora da igreja, que tem o seu centro de poder no Vaticano, a Igreja Católica Romana, não há salvação, porque Jesus está presente de fato no corpo, e isso é interpretado literalmente. Mas será que é isso que Jesus quer dizer?
Será que foi isso que ele disse? Sabemos que não, meus irmãos. E podemos perceber que isso se cumpriu na vida da igreja, primeiro nas aparições de Jesus, depois da sua ressurreição, mas também se cumpriu na descida do Espírito Santo, e se cumprirá no fim dos tempos, na volta de Cristo. Mas o sentido mais profundo que Jesus quer comunicar aqui é da sua presença íntima e contínua pelo Espírito Santo na vida dos discípulos. Vejam que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Lucas dá continuidade ao seu primeiro trabalho, o Evangelho, e agora o livro de Atos, falando do início da igreja. No versículo 3, Atos 1, 3, Lucas registra como escreveu aqueles livros, dizendo: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus voltou, sim, depois da ressurreição, e esteve presente com aqueles discípulos, com os apóstolos, durante esse período de 40 dias, nessas aparições e no ensino que ele deixou. Mas em João capítulo 14, Jesus não está se referindo apenas a esse período de tempo limitado, de 40 dias. Jesus está se referindo muito mais à presença do Espírito Santo, que no capítulo posterior de Atos, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, nós vemos: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e enchendo toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4, a primeira frase diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Essa promessa da presença de Deus em nós se cumpre aqui, inicialmente, nesse evento que não se repetiu ao longo da história e que marcou o início desse novo tipo de relacionamento, desse nível profundo de relacionamento com Deus que hoje nós podemos desfrutar. É assim que nós devemos entender, por exemplo, quando Jesus prometeu em Mateus capítulo 28, versículo 20: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias são muito mais do que 40 dias nos quais ele esteve presente depois da ressurreição. Todos os dias significam todos os dias, para sempre. E isso se tornou possível apenas pela descida do Espírito Santo e a sua permanência na vida da igreja e na vida do crente. Aqui há algo que precisa ser levado muito a sério, porque não é só a presença do Espírito Santo na vida da igreja, demonstrando poder, como o Espírito Santo agiu na vida do povo de Israel em muitos momentos da sua história, usando líderes, usando o povo. Mas, meus irmãos, essa promessa de Jesus se cumpre na vida de cada um de nós. Em em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 1 Coríntios 3, 16, é um versículo muito especial nesse sentido, porque nos fala dessa doutrina maravilhosa da presença do Espírito Santo em nós. 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, verso 17, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O apóstolo Paulo escreveu para uma cidade pagã, escravizada pela idolatria, que adorava uma deusa grega chamada Afrodite. E essa deusa era cultuada através de sacerdotisas que se prostituíam
para exaltar a fonte do amor que, segundo elas criam, e aquela cidade acreditava, era aquela deusa Afrodite, a deusa da fertilidade, da sexualidade. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quando vocês têm uma relação sexual com a prostituta, vocês se tornam um com ela. É um relacionamento íntimo. Mas vocês não podem viver isso, porque agora vocês já têm esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo que habita em vocês, fazendo com que o corpo de vocês seja um lugar sagrado. O corpo de vocês. Meus irmãos, nós não podemos dimensionar a importância da mordomia do corpo, nosso relacionamento com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E o autor aos Hebreus, concordando com essa doutrina, diz que quando nós oramos, por exemplo, como mantemos comunhão com Deus, é como se nós estivéssemos entrando no Santo dos Santos. Lembra do autor aos Hebreus falando do livre acesso aberto por Jesus? Antigamente, um sumo sacerdote entrava uma vez por ano em seu lugar e em lugar do povo, tendo se purificado e se colocando no lugar do povo. Agora, depois que Jesus rasgou o véu de alto a baixo, depois da sua morte e ressurreição, nós temos livre acesso. Então, quando é que nós entramos no Santo dos Santos? Onde é que está a presença de Deus no mundo? Na sua vida. Então, toda vez que nós oramos, nós estamos entrando no Santo dos Santos, porque Deus habita em nós. Qual a implicação disso para a nossa prática de vida cristã? Nós precisamos, meus irmãos, compreendendo isso, rejeitarmos com veemência todo sacerdotalismo e todo sacramentalismo. Presentes, como eu disse, no sistema católico de religião, mas também, infelizmente, em igrejas que se autodenominam evangélicas, que fazem parte do chamado movimento neopentecostal, onde pessoas, líderes, fundadores dessas autodenominadas igrejas, se colocam como mediadores, como aqueles que foram ungidos, e como sacerdotes, que podem abençoar as pessoas, que podem orar pelas pessoas, que podem transmitir alguma graça especial. Eu estava revendo esse conceito quando escrevi a pastoral dessa semana, Conexão Espiritual, falando exatamente sobre isso. O discipulado é importante termos líderes, e a palavra de Deus tem uma doutrina sobre isso. Como é importante ter um líder irrepreensível, um líder que se coloca ao nosso lado e que nos ajuda na caminhada. Mas nós não podemos aceitar aquilo que é chamado, nesse meio, de cobertura espiritual, Igor. Vou lhe fazer essa pergunta no concílio. O que é cobertura espiritual? A ideia, Roberto, de que alguém tem um acesso exclusivo ao poder espiritual da presença de Deus. E como você é inferior, Bruna, você precisa então que essa pessoa estabeleça uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Então, se essa pessoa deixar de orar por você, ou se ela disser que não lhe abençoa no projeto que você está tentando concretizar, então você está debaixo de maldição de Deus. Percebam, meus irmãos, a importância de nós revisarmos essa doutrina de que Deus habita em nós, pelo seu Santo Espírito, e que o mesmo Deus que me revela, Bruna, se esse projeto é aprovado por ele, segundo as Escrituras ou não, revela você também. Mesmo Deus que fala com o pastor, fala com o irmão. É por isso que você deve ter a sua Bíblia aberta, conferindo o que eu estou dizendo nesse momento, assim como o nosso pastor, o pastor Tarcísio, sempre repete. Verifique sempre se é a mesma coisa, porque senão você deve rejeitar a palavra do pregador e não a palavra de Deus. Meus irmãos, como é cara essa doutrina para nos capacitar, para nos despertar e que nós possamos rejeitar essa heresia. Mas devemos ter cuidado também com a influência da cultura geral sobre nós. Porque essa influência, uma influência pagã também, a influência do misticismo, a ideia de que existe uma força estranha, né? Eu lembrei até de Caetano Veloso. Por isso, uma força me leva a cantar, uma força estranha. Uma força estranha? Que força estranha é essa? Cabe explicação do compositor lá. Mas nós não podemos nos relacionar com o Espírito Santo como se ele fosse uma força estranha, uma energia, como da saga de Star Wars, né? A força.
Não é algo impessoal. Não é apenas um poder mágico. É uma pessoa. E por isso nós chegamos num outro ponto muito importante. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. É o Espírito que confirma no crente a veracidade das Escrituras como palavra de Cristo, exigindo obediência em amor. Então é uma pessoa, Fabiano, é uma pessoa que tem uma vontade que é soberana porque Ele é Deus, e uma pessoa que está em nós para nos capacitar, mas, por exemplo, se entristece, como diz o apóstolo Paulo, quando nós caímos, e que nos esforça, nos encoraja para cumprirmos a palavra de Cristo. Isso é muito importante, meus irmãos, porque ao afirmarmos a doutrina bendita da habitação do Espírito Santo no crente, nós não estamos em nenhum momento desmerecendo a doutrina da inspiração das Escrituras. Pelo contrário, nós estamos afirmando que se nós temos a palavra de Deus como registro autêntico, seguro, da vontade de Deus para nós, das palavras do Senhor Jesus, é porque o próprio Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para nos fazer lembrar todas as coisas e para nos dar um entendimento mais profundo e para nos capacitar para aplicarmos no nosso dia a dia. Vejam que no próprio Evangelho de João, no capítulo 2, nós temos na vida dos apóstolos uma revelação progressiva, um entendimento cada vez maior e mais profundo. No capítulo 2, versículo 22, o evangelista João registra o seguinte: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto. Quem faz lembrar? O Espírito Santo. Lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Como é que isso é possível? Como é que nós temos segurança de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? O Espírito Santo testifica. Agora, esse Espírito não foi dado ao mundo, não foi dado ao incrédulo, não foi dado àquele que não responde. Percebe que faz sentido o que Jesus está dizendo? Judas, Tadeu, disse: Senhor, mas como é isso? Só nós recebemos? É porque só recebe quem crê. Porque o Espírito Santo é que leva a crer. É o Espírito Santo que convence. E quando você crê, a Bíblia deixa de ser apenas literatura, apenas escritura humana, e passa a ser palavra de Deus em linguagem humana. Ainda no capítulo 12, isso se torna mais claro, mesmo Evangelho, João capítulo 12, versículo 16, seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Eles se lembraram, mas não é só uma questão de amnésia, não é só questão de esquecimento. É claro que o nosso processo de arquivamento na nossa memória é muito frágil. O Espírito Santo faz guardar aquilo que é essencial, mas não só isso, mas para dar o entendimento mais profundo das Escrituras. É por isso, meus irmãos, que nós cremos que o Novo Testamento, assim como o Antigo, é a palavra de Deus. Vejam o processo. O Espírito Santo fez os apóstolos compreenderem a mensagem do Antigo, e eles então registraram essa interpretação do Antigo à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus, como diz a nossa declaração doutrinária, e então nós temos a palavra de Deus completa. A Bíblia é a palavra de Deus. Não há conflito nenhum entre a presença do Espírito Santo e a palavra de Deus. E aí nós já podemos antecipar. O Espírito Santo não vai dizer a você algo diferente do que ele já disse na palavra, usando os profetas e usando os apóstolos. A Bíblia de Cambridge, mais uma vez, nos ajuda, dizendo o seguinte: é no cumprimento desta promessa aos apóstolos que está a sua suficiência como testemunhas de tudo o que o Senhor fez e ensinou. E, consequentemente, a autenticidade da narrativa do Evangelho está fundamentada. O Espírito Santo, usando a vida dos apóstolos, provaram que eles de fato eram autênticos, tiveram um relacionamento com Jesus, e o resultado do seu ministério, que foi registrado por escrito, também tem o seu fundamento na ação do Espírito Santo. É isso, meus irmãos, que nos leva a crer que existe uma condição para a comunhão com o Pai, que é o amor.
Recebemos o amor e demonstramos amor ao Pai. É isso que Jesus está dizendo. Agora, como é que nós provamos esse amor? Em obediência, assim como o Filho obedeceu ao Pai e o Espírito foi enviado para que a igreja obedeça às palavras do Filho. Louvado seja o nosso Senhor. Vejam que os versículos 15 nos dizem isso. Versículo 15 diz, capítulo 14 de João: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora mais à frente, o 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E agora o 23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como é que nós sabemos que o Espírito Santo é Deus em nós, e nós temos essa comunhão através dele com a Trindade Santa? Quando nós praticamos as palavras de Jesus. Obediência esta da qual nós recebemos capacitação do próprio Espírito Santo em nós. Obedecer ao quê, meus irmãos? Obedecer, sobretudo, ao mandamento do amor. Obedecer às palavras de Jesus, que fazem sentido e transformam a nossa vida. O que é que o Espírito Santo vai fazer na sua vida? Nesta manhã, todos nós somos chamados a desejarmos e a decidirmos e nos disciplinarmos a praticar esse nível de relacionamento com o Pai. Qual é o caminho? Na prática, é a obediência. O Espírito Santo vai dizer a você, por exemplo, algo que ele me diz numa porção da palavra de Deus, em Mateus de 5 a 7, no Sermão do Monte. Ele diz: seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Mas, Roberto, não é só uma lembrança do que Jesus disse, não é só um acesso através de uma boa memória. É o significado disso na hora de tomar uma decisão. Na hora de decidir falar ou calar, na hora de assumir um compromisso com a pessoa, o Espírito Santo vai dizer: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Você ama a Deus? Você ama a Jesus? Como é que você deve agir agora? Não deve haver espaço entre o sim e o não. Você precisa ser transparente, você precisa ser autêntico. Esse mesmo Espírito que vai dizer: ame os seus inimigos. Quando você estiver num conflito, e a solução mais simples é você simplesmente deletar essa pessoa. É você simplesmente fazer como as redes sociais nos proporcionam, né? Você chega lá e, com um clique, não segue mais, não vê mais nada daquela pessoa, não recebe mais notificação nenhuma. As pessoas estão fazendo isso com a igreja agora, simplesmente chega lá e se relaciona quando quer e como quer. Mas nós sabemos que nos relacionamentos humanos, porque nós somos pecadores, isso não é possível. Porque a influência está presente. E o Espírito Santo diz: ame o seu inimigo. E nos faz lembrar, Mara, do quanto nós somos amados. Você já recebeu o amor de Deus? Algo impediu Deus de lhe amar? O que ele impediu de amar? Certa vez eu estava conversando com um colega pastor que falava sobre as dificuldades do ministério, Igor. As dificuldades do ministério, e eu pude transferir para ele algo que eu recebi de um mentor espiritual. Eu disse a ele: Jesus veria dificuldade no seu ministério? Jesus veria empecilho ou barreira para amar? É assim que o Espírito Santo fala, nos levando à obediência, mas fala também: busque o reino de Deus e a sua justiça. Reconheça que você não tem justiça própria, ou que a sua justiça própria é um trapo de imundícia. Busque a justiça de Deus e reflita, espalhe essa justiça através das suas ações, das suas escolhas. É isso que o Espírito Santo nos diz, fazendo-nos lembrar das palavras de Jesus. Que nessa manhã, meus irmãos, nós possamos, assim como em todas as manhãs, começar a jornada diária, entrando no santuário onde habita a Trindade Santa. Entrando em nosso interior, o lugar sagrado onde Deus habita. Nenhuma religião no mundo ousou dizer isso. Ninguém antes de Jesus disse isso. E ele não só disse, mas ele cumpriu a sua promessa e enviou-nos o seu Espírito que habita em nós. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse instante. Nós lembramos nesse momento de oração, meus irmãos, também de alguns pedidos que estão
em nosso chat, você que nos acompanha em nosso canal, alguns pedidos que foram colocados aqui, alguns